Olá para você que me vê agora, seja bem-vinda e bem-vindo a mais uma transmissão aqui do FDC Legacy Talks. Eu sou o Tomás Castilho e hoje eu recebo mais uma pessoa super relevante para falar sobre carreira, sobre legado. Eu estou aqui com a Lídia Abdala. A Lídia, vou ler aqui o currículo dela. Ela é bioquímica formada pela Universidade Federal de Ouro Preto, com mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília e MBA em Gestão Empresarial aqui pela Fundação Dom Cabral. E atualmente ela é presidente executiva do Grupo Sabin, Medicina Diagnóstica, vice-presidente da Abramed, Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, e conselheira do programa Winning Women da Ernst Young. Participou também no Conselho Curador da Fundação Banco do Brasil. Lídia, muito obrigado por estar aqui, seja bem-vinda, obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, viu? Obrigada Tomás, FDC pelo convite, é um grande prazer, uma grande alegria para mim também estar aqui. Sensacional, Lídia. E a gente, sim, eu li aqui o seu currículo, fizemos aqui a sua apresentação super protocolar, mas regras aqui do nosso jogo, da nossa conversa é a gente sempre pedir a sua própria apresentação, a apresentação da Lídia pela Lídia. Bem, eu sou mineira, né, nascida em Minas Gerais, me formei na Universidade Federal de Ouro Preto, sou farmacêutica bioquímica de formação e atuo então na área de saúde há quase 27 anos, me formei há quase 27 anos. Logo que me formei fui para Brasília, chegando lá sempre quis trabalhar com medicina laboratorial, que o curso de farmácia é um curso muito amplo, mas desde a universidade eu já tinha claro para mim que eu queria trabalhar com medicina laboratorial. Então, chegando em Brasília há 26 anos atrás, fui conhecer os laboratórios da cidade, foi quando conheci o Sabin, entrei no Sabin, que era o terceiro laboratório de Brasília na época. E entrei então como trainee, final de 99, e estou lá desde então, fiz toda a minha carreira lá. E aí me especializei, fiz meu mestrado na área de saúde, sempre gostei muito de gestão, de liderança, e eu digo que o Sabin foi crescendo e eu fui crescendo junto. Você me pede para fazer a minha apresentação da Lídia, pessoal, vocês observam que eu vou falando já da empresa, porque é um pouco disso mesmo, né? Eu digo que o Sabin cresceu e eu também cresci junto na minha carreira. Sou casada, mãe do Lucas, de 17 anos, e estou há 11 anos como presidente do Grupo Sabin, que hoje tem uma atuação nacional. Muito legal. E a gente vai falar um pouco dessa coisa de como a sua história se confunde até com um pouco com o Sabin, mas antes de qualquer coisa, a gente sempre segue para a mesma pergunta para todos os nossos convidados. Inicialmente, a gente poder ouvir de você que problema do mundo tira o seu sono à noite. Aquilo que, de alguma maneira, você consegue identificar no mundo como algo que te preocupa, assim, um ponto de inflexão que a gente está... Que tira o fôlego, que fala, minha nossa, isso aqui é realmente um problema que a gente precisa enfrentar. Bem, como uma liderança feminina, né, e sempre muito voltada para o apoio ao empreendedorismo feminino, claro que quando a gente olha para o mundo, falar da diversidade, da inclusão, da importância, né, ainda da desigualdade de gênero é algo que incomoda, né, e que também me move a estar trabalhando aí nessa frente sempre entendendo que a gente avançou muito, mas que ainda há muito a caminhar. Quando a gente fala desse tema, né, especificamente do papel da mulher cada vez maior no mercado, a importância da mulher em todos os ambientes e no ambiente corporativo, eu digo que a gente tem uma diversidade heterogênea com relação a esse tema nos diferentes países do mundo, e o Brasil é diferente de muitos outros lugares. E aí no Brasil a gente ainda tem uma questão de desigualdade social muito forte, então o empreendedorismo feminino no Brasil também ainda enfrenta muitas barreiras. E além, junto com esse tema, né, não há como eu não falar sobre isso, que é o setor de saúde, né, que é onde eu atuo, minha formação, e onde eu gosto muito de atuar, e que passa aí por desafios global,
né? O desafio ele é global, de sustentabilidade do sistema, de como a gente consegue construir um sistema de saúde com qualidade, eficiência e, sobretudo, acesso, né, para a população. Em um momento que, há 10 anos atrás, a gente falava da mudança da pirâmide etária, das pessoas vivendo mais, maior longevidade. Hoje isso já é uma realidade. A gente já tem as pessoas envelhecendo, vivendo mais, e com isso virão aí novas doenças, aumento de doenças crônicas. Então a importância de cada vez mais a gente estar olhando para a prevenção, para os cuidados, né, com a saúde, e como nós nos preparamos como sistema, desde acesso, qualidade, financiamento, para suportar e para atender a toda essa população. E falando em saúde, né, além de toda essa questão, né, das pessoas vivendo, envelhecendo mais, os temas de saúde mental, né, que sem dúvida alguma, principalmente nesse pós-pandemia, a gente já falava há 10 anos atrás que depressão era a doença do século, mas a gente percebe que esses anos aí pós-pandemia, o quanto as doenças emocionais, né, e a saúde mental ficou comprometida de novo em todas as gerações, e isso é uma coisa que me preocupa muito, do quanto a gente tem que estar atento, não só as pessoas mais velhas, não só as mulheres pela pressão, né, de conciliar trabalho, filho, família, mas também as gerações mais jovens que estão chegando no mercado, estão se formando, e o quanto a saúde mental é que determina também não só o futuro, seja de carreira, enquanto pessoal, mas também o estar bem, para também conseguir contribuir melhor com a sociedade. Eu acho muito interessante de a gente conseguir ter você aqui para poder levantar esse tema, em relação à saúde, prevenção, tocar nesse ponto de, se a gente voltar 20 anos atrás, talvez o nosso vocabulário fosse muito mais, muito menos rico hoje. Hoje a gente fala de doenças mentais, de neurodivergência, de elementos que de alguma maneira fazem parte do nosso cotidiano, que às vezes passava batido, por assim dizer. As pessoas não davam, às vezes, tanto valor para essas questões, e elas são cruciais para a qualidade de vida da nossa sociedade, né? E é muito legal poder ter uma executiva, um grupo super importante falando sobre isso. E para a gente começar aqui a nossa conversa, e falando especificamente dessa questão da sua história com o grupo Sabin, você tem até uma trajetória que os sonhos clássicos que a gente tinha de começar uma trajetória como estagiário e aí subir degraus e chegar ao ápice da carreira ou a um ponto super alto. E foi justamente o que aconteceu contigo, né? Você entrou no grupo como trainee e evoluiu à presidência. Queria muito que você falasse pra gente, obviamente, né, que é um longo caminho, mas que experiências, que desafios que você acha que valem nota de serem trazidos para cá, e você olhando para trás, como é que você vê essa trajetória? Bem, quando eu entrei, né, no Sabin, como eu citei anteriormente, o Sabin era o 3º laboratório de Brasília, ainda era uma empresa pequena, a gente tinha 90 colaboradores na época, em torno disso, né, localizado com menos de 10 unidades em Brasília, somente. Eu entrei atuando na área técnica, então atuei na área de endocrinologia, de imunologia, realizando exames, área de processamento de exames, e que sempre gostei muito. Mas sempre gostei também de desafios e de gente, de lidar com equipes, de lidar com as pessoas, da vivência, né, do dia a dia com equipes, e não só da bancada, falando tecnicamente. Então, naquele momento, o Sabin, como uma empresa pequena, comandado, né, era dirigido pelas 2 fundadoras, a doutora Janete e a doutora Sandra, que são farmacêuticas bioquímicas também, de formação, e que tinham fundado o laboratório em 84, né? O Sabin completou 40 anos de fundação ano passado, esse ano estamos indo aí para 41 anos de vida.
E naquele início, quando eu entrei, como uma empresa pequena, a gente também acabava atuando em várias áreas, né? Contribuindo com áreas também de atendimento. Logo eu assumi a coordenação não só da área técnica, mas também da área de almoxarifado, de compras, de supply chain, que naquela época era pequeno, depois a empresa foi crescendo e foi crescendo muito também. E eu sempre gostei, como eu disse, eu sempre gostei de participar e de trazer conhecimentos novos, que eu não tinha tido no meu curso de formação. E isso é uma característica da formação dos cursos da área de saúde. Pouca gestão, né? Muita técnica e muito conhecimento científico, mas pouca gestão. Então eu sempre, ali eu já fui buscando, né, conhecimentos que eu não tinha tido no meu curso de formação. E o ambiente do SEIB, de ser uma empresa que sempre valorizou muito a capacitação, disseminação do conhecimento, desenvolvimento das pessoas, isso fez toda a diferença na minha carreira. Eu fiz meu mestrado ainda na área em Ciências da Saúde, na UNB em Brasília. Em 2003 eu assumi o cargo de gerente técnico. Eu tinha 4 anos no SEIB, mas foi já um cargo de gerência, onde eu tinha ali várias atuações, como eu disse, não só da parte técnica, unidades de coleta, mas também a área de supply chain. E que me fez buscar conhecimentos que eu não tinha, administrativo, financeiro, conhecimentos contábeis. E me deu essa oportunidade, né? Então eu digo que em 2007 a gente ali já tinha crescido bastante, muito investimento nas áreas de qualidade, selos de qualidade, e eu liderando vários desses processos junto com outros gerentes, junto com as diretoras que eram as fundadoras do grupo. E fui também sempre, né, buscando especializações, pós-graduação nas áreas de gestão, complementando conhecimentos que eu não tinha. Em 2010, o setor de saúde, o setor de medicina diagnóstica já passava por um processo grande de consolidação, de fusões, aquisições, e foi quando a doutora Janete e a doutora Sandra decidiram que não queriam, né, vender o laboratório naquele momento, queriam seguir crescendo. E foi quando a gente desenhou, então, o projeto de crescimento e expansão geográfica do Grupo SEIB. E ali eu já era superintendente técnica. Em 2009, eu assumi como superintendente técnica do grupo. Em 2009, na minha superintendência técnica, além das áreas que eu já tinha de atuação, veio também para a minha área, a área de tecnologia. Por quê? Porque em 2009, tecnologia era muito a parte ali de software de atendimento, de realização de exames, resultados disponibilizados via internet. Em 2009, a gente não imaginava que tecnologia, o que iria virar tecnologia, né, no mundo e no setor de saúde não diferente. Então, ali em 2012, nós iniciamos efetivamente o processo de expansão geográfica com aquisições de outras empresas, daí vieram muitos M&As. Em 2013, a doutora Janete e a doutora Sandra, já com o crescimento geográfico do grupo, decidiram que era hora de estruturar melhor e crescer a liderança da empresa de forma profissional. Criaram um conselho de administração, então foi quando elas foram para o conselho de administração e saíram da operação. E eu assumi como presidente do grupo, então, em janeiro de 2014. Fiz 11 anos como presidente agora. E assumi com o desafio. Os desafios de seguir crescendo geograficamente a empresa e o maior desafio que era de diversificar o nosso negócio, porque até então a gente tinha atuação em análises clínicas e o mercado já passava, né, por essa mudança na relação com o consumidor, o cliente querendo fazer, né, todos os serviços em um local só. Então dali veio o crescimento de imunização, novos negócios, né, área de diagnóstico por imagem, check-up executivo que nós temos hoje, um serviço em Brasília e outro no Triângulo Mineiro. Vieram novos investimentos, atenção primária, que hoje é uma empresa, um braço do grupo também, com uma empresa que nós investimos ali em 2019 e compramos em 2021. E muito investimento em inovação, um hub de startups. Então esse foi tem sido, né, o meu desafio aí de crescimento do grupo e de posicionamento do SEIB ao que é hoje. Hoje nós somos o terceiro maior player de medicina diagnóstica do Brasil,
Temos atuação em 14 estados, além do Distrito Federal. São 358 unidades de atendimento ao cliente em 78 cidades e 7 mil colaboradores. E quando eu olho para desafios, né, sem dúvida alguma, um grande desafio foi esse, de assumir como presidente do grupo, crescendo a empresa e diversificando o negócio. Diversificação de negócio sempre traz riscos, né? Com certeza. E um grande desafio também, que eu digo aí, né, pessoal, de estar conciliando, né, sempre o meu papel de esposa, de mãe, né, e com carreira, que eu acho que esse é sempre o grande um grande desafio na vida das mulheres, mas conseguir fazer isso com leveza e com propósito. Então acho que esse é um desafio aí que eu peguei e que eu consegui fazer muito bem quando eu olho para trás. E um outro desafio aí profissional que eu digo, né, além de assumir a empresa que estava num momento muito bom e seguir crescendo, sem dúvida alguma foi o modelo de governança corporativa do Sabin, porque eu digo que eu assumi como presidente, como CEO em 2014 e eu substituí as fundadoras da empresa, né? Então, por toda a preparação que eu tinha, conhecimento, cultura organizacional, conhecimento do negócio, do setor de saúde, né, também exigiu muita disciplina, muito estudo, né? Acho que muita humildade e a capacidade de dar continuidade ao legado delas. Muito legal e ouvir um pouco da sua trajetória e veja como as coisas são até meio poéticas, né? Quando você fala, Lídia, porque você assumiu a presidência em 2014, 5 anos depois nós tivemos o cenário da pandemia e nós estamos 5 anos depois da pandemia. Então, meio que simétrica essa linha do tempo, né? E você citou a pandemia mais de uma vez nesse momento que a gente está falando, e é óbvio que é um momento que é interessante da gente fazer uma análise agora, aproveitando-se um pouco do distanciamento. Foi um período terrível para todos nós, mas principalmente para quem trabalha na área da saúde, né? Os dados que eu tive são de cerca de 4.500 profissionais da área da saúde que perderam suas vidas durante o pico da Covid-19 e mais da metade são mulheres, né? Enfermeiras, técnicas, pessoas que trabalhavam na linha de frente e que a gente deve muito a essas pessoas que perderam suas vidas e as que hoje estão conosco também. Eu queria muito te ouvir falando sobre isso, o que foi gerir o grupo nesse momento, nesse período tão delicado. Como é que foi para você essa trajetória? Eu acho que a gente consegue agora ter um pouco mais de fôlego 5 anos depois, tirar uma fotografia muito clara daquele momento. Queria muito te ouvir sobre isso. Bem, sem dúvida alguma, esse é o maior desafio profissional, esse, né? E acho que de todo profissional de saúde, sem dúvida alguma, foi ter vivido a pandemia da forma como foi. Você colocou muito bem, né? Ontem nós completamos 5 anos exatamente do decreto da pandemia, do coronavírus como uma pandemia mundial. E assim, as decisões muito difíceis, principalmente pela incerteza e falta de visibilidade do que vinha, né, do que vinha pela frente. No nosso caso, a gente começou a acompanhar a pandemia ali já no final de 2019, quando surgiram os primeiros casos na China. E começamos a monitorar e acompanhar, inclusive, porque nós fazemos isso olhando para a epidemiologia de tudo que está surgindo, né, de doenças novas no mundo todo, até porque tem os relatórios aí, né, das diferentes agências e instituições de saúde, e aí olhando pela parte de negócio mesmo, pela parte de diagnóstico, né, e de estar acompanhando e desenvolvendo os testes diagnósticos para o que há de novo surgindo. E assim foi. A gente tem uma área de biologia molecular, que nós chamamos, né, e é toda a área de genômica que faz os desenvolvimentos que a gente chama de testes in-house, que são testes que a gente vai estudando, né, desde o tipo de vírus até como construir o exame, digamos assim, para a detecção daquele vírus. E foi o que aconteceu com o coronavírus. Então, no final de 2019, a gente já começou a acompanhar, fazer os testes, né, para desenvolver o PCR,
que eu digo também, isso foi uma grande mudança que você falou aí, né? Até 2020 ninguém sabia, né? Leigo, o paciente, o cliente, a população não sabia o que era PCR, o que era um vírus, né? Assim, e eu digo que depois da pandemia todo mundo sabe tudo de saúde, né? Que é um pouco do que a gente falou no início. Então, naquele momento, ali em janeiro, a gente já recebeu amostras positivas do CDC, que já estava enviando, né, para o mundo todo, para serviços que pediam para poder validar os testes de detecção. E no final de janeiro a gente já tinha o teste desenvolvido, já validado, preparado para os casos que iriam surgir. E assim foi, nós fizemos o diagnóstico do primeiro caso no Distrito Federal. E eu digo que quando eu olho para trás, o primeiro ponto é o investimento em pesquisa e desenvolvimento, né? Que para todos os negócios é fundamental e no nosso negócio, então, é super relevante. Porque o investimento ele é muito alto e ele é contínuo, não só em tecnologia, mas nisso, pesquisa, profissionais são PhDs e que estão ali só fazendo pesquisa e só estudando, acompanhando tudo que está surgindo. Naquele momento, a gente tinha talvez 5, 6 grupos e laboratórios que faziam detecção do teste de Covid. Por que tão poucos, né, no Brasil? Sim. Então, acho que essa é a primeira reflexão da gente enquanto setor de saúde, enquanto país, do quanto é importante o investimento em P&D ser contínuo na área de saúde. Mas aí depois vieram, né, as decisões mais difíceis, que foi, nós perdemos aquele momento todo mundo em isolamento, como atender esse paciente estava em casa, a capacidade de atender, porque naquele momento, né, tudo aumentou, o custo operacional nosso aumentou até 10 vezes, risco de faltar EPIs, né, jaleco, luva para os nossos profissionais, máscara. Eu digo que a gente, enquanto profissional de saúde, a gente foi testado ali enquanto profissional e enquanto ser humano, porque a gente também tinha, né, medo do vírus, da doença, a gente não sabia, né, como que seria os próximos meses. E um desafio empresarial muito grande, porque enquanto a gente estava ali trabalhando, claro que muitas empresas fecharam, não tinham condição de operar, é diferente da gente, mas como eu disse, a gente com um desafio empresarial de custo subindo, sem receita, né, dos procedimentos eletivos, praticamente tendo que investir, importar máquina, né, para dar conta da demanda do país, dos diferentes lugares por testes. E o cuidado com as pessoas e com os profissionais, né? Também esse investimento, e de novo, não só pela segurança, pelas questões sanitárias, mas também o apoio psicológico, mental, né? Então, naquele momento, nós passamos a oferecer por telemedicina apoio, né, de psicólogos e apoio emocional 24 horas, né, para todos os nossos colaboradores e familiares. Vimos isso acontecer, muitas das famílias, muitos dos nossos colaboradores, as famílias às vezes sem renda nenhuma. Por quê? Porque a mãe tinha um comércio e teve que fechar, o pai era motorista de táxi, de Uber e estava sem trabalho. Então nós tivemos muitos casos de colaboradores que relatavam para a gente que a única renda da família naquele momento era o salário, né, do profissional que estava trabalhando. Então a gente viu isso tudo acontecendo e com a responsabilidade de tomando as decisões. Eu digo que quando a gente fez o planejamento estratégico da empresa em 2019, acho que ninguém colocou o coronavírus, né, em 2020 como aí um acontecimento, e de repente ele apareceu. Então eu digo que talvez um desafio grande sanitário, humano, mas também com aprendizados importantes do quanto de fato o foco nas pessoas, no cuidado delas, é o que garante o engajamento também, o comprometimento. Porque, de outro lado, nós tivemos um comprometimento, o engajamento dos nossos profissionais, né, impressionante, né? Da gente ter que estar não só dirigindo, né, para esses profissionais estarem aí dentro dos hospitais, dentro da casa das pessoas, indo fazer as coletas de exame. Claro que todo mundo com receio, mas todo mundo com muita confiança na empresa, né, nos líderes. Então essa relação de confiança você constrói no dia a dia, com as práticas, com as políticas da empresa e com a conduta dos seus líderes. Então para a gente naquele momento isso ficou muito claro do quanto as pessoas confiavam na empresa, os nossos profissionais e colaboradores, e sabiam que o que a gente estava decidindo ali seria o melhor para eles e para o negócio, mesmo que a gente não tivesse
tanto essa certeza. E eu digo que foi um momento de decisões rápidas, né? Montamos um comitê de crise logo no início. Esse comitê de crise se reunia 3 a 4 vezes por dia, e eu digo isso, às vezes a gente tomava uma decisão às 18 horas, quando era 4 horas da manhã já tinha que mudar, porque já tinha dado errado em algum hospital, em algum lugar. Então foi um momento também da gente estar alerta, e toda a liderança praticamente 24 horas por dia. E eu acho que o Covid mostrou pra gente a importância da solidariedade, do coletivo. Quando eu olho para trás, eu não vejo até que as pessoas tenham trazido isso com a intensidade que nós vivemos naquele momento, né? Mas eu acredito que muitas pessoas e muitas empresas e lideranças olham para trás e tiveram isso como aprendizado. Para a gente foi muito forte o aprendizado da vulnerabilidade da liderança que nós falamos, né? De que nós, como líderes, nós não temos que saber tudo, nós não temos que ter resposta para tudo, mas nós temos que ter o compromisso, né, de fazer tudo da melhor maneira possível, olhando para o cuidado das pessoas, com valores, com respeito, com ética. Eu acho que isso, mais do que nunca, é exigido e é crucial para as lideranças. E de saber que a gente, como líder, somos vulneráveis, sim, né? Podemos errar, falhar, mas que transparência, confiança se constrói no dia a dia e com todas as nossas ações. Muito legal. Você falou muito da construção de confiança, e passado esse período, o que você acredita que tenha... Eu estou pensando em situações traumáticas que nos dão cicatrizes, nos dão aprendizados, coisas a pensar. De toda essa experiência que você teve, você e seu time, o que ficou hoje? Você fala assim, você olha para trás, isso aqui realmente é uma nova marca que o Grupo Sabin tem, que eu tenho como uma liderança. Eu acho que aquilo que a gente fala da liderança pelo exemplo, né? Nós tomamos uma decisão no Sabin que foi talvez uma das decisões mais difíceis. Naquele momento, muitas empresas poderiam fazer redução do número de horas de trabalho do colaborador e também reduzir salário. Como eu citei aqui anteriormente, nós sabíamos que muitos dos nossos profissionais, a família estava vivendo, né, com o salário do profissional do Sabin. De outro lado, muitas das nossas unidades fechadas, né, porque a gente tendo que direcionar todos os nossos investimentos para tecnologia, para o desenvolvimento de unidades drive-thrus, para as plataformas de e-commerce, que funcionaram muito bem ali naquele primeiro ano. E naquele momento ali nós decidimos, de fato, claro que olhando o tempo todo, né, para a sustentabilidade do negócio, buscando soluções, mas por cuidado com as pessoas, o respeito com as pessoas, né, disso que elas têm como confiança na liderança. Então nós tomamos uma decisão, eu e os diretores, né, corporativos. Nós poderíamos ter ficado em home office, nós não fomos para home office, nós continuamos trabalhando na empresa, porque naquele momento, uma decisão pessoal difícil, inclusive, né? Mas nós falamos, como que eu vou pedir para os meus profissionais que eles entrem nos hospitais, que eles entrem nas casas dos clientes, né? E eu estou na minha casa, né? A diretoria toda em casa. Claro que nós fizemos isso de forma muito controlada, de forma muito segura, né? Então preparamos o ambiente de trabalho, todos nós ficávamos isolados nos nossos ambientes, nas nossas casas, com distanciamento, toda a questão de higienização, enfim, com toda a segurança necessária. Mas tomamos essa decisão de estar ali, e eu percebia isso dentro da empresa, né? Os profissionais, às vezes o pessoal que estava trabalhando de longe, a minha sala tem uma tela de vidro, né? Então é transparente, todo mundo enxerga. E às vezes eu via as pessoas passando lá longe, olhando para minha sala. A sensação que eu tinha, que depois muitos verbalizaram, se a doutora Lídia está ali, então tá tudo bem, né? E eu digo que isso para mim me marcou muito, né? Me marcou muito porque é o que a gente fala da liderança pelo exemplo, da proximidade, disso que eu falei, da relação de confiança, né? O líder, claro que eu também tinha os meus receios e medos, né? Sim. Mas eu tinha que estar junto com as pessoas que eu liderava, porque eu sabia que para eu pedir para elas estarem ali atendendo a tudo que a população estava demandando, né, a sociedade pedia naquele momento. Você vê, nós atuamos em 78 cidades no Brasil. Nós somos o maior laboratório de Manaus, no Amazonas.
temos uma operação grande no norte. Então, Manaus, não sei se vocês se lembram, mas tudo aquilo que aconteceu lá, de falta de respirador, falta de oxigênio, né? Eu tinha lá, né, 150 colaboradores com as suas famílias e o nosso pessoal trabalhando, né, em atividade. Então, para mim, o que ficou de mais forte foi isso, assim, a importância, decisões difíceis, mas que sejam tomadas com segurança, com avaliação de risco, mas também olhando para a força que é o exemplo e estar junto. Que eu falo muito isso, assim, para mim o que ficou muito forte é a liderança mais do que nunca, é aquilo que a gente vive na jornada, aquilo que a gente está vivenciando na caminhada, né? E não só a meta, né, o indicador, o ponto de chegada, mas aquilo que a gente vivencia ao longo da nossa jornada. Muito legal, muito sensacional. Até fiquei pensando aqui, deu um tilt na minha cabeça te ouvindo agora, mas tudo bem, vamos seguir em frente com a nossa conversa. Tem um outro ponto que eu gostaria muito de levantar aqui contigo, Lídia, que é o de diversidade, equidade e inclusão, que esse é um assunto que você já citou aqui, inclusive, e que é um dos pontos fortes, talvez, do Grupo Sabin hoje, né, de trabalhar com isso. E a gente queria muito fazer um paralelo de que existem muitas publicações hoje em jornais, notícias, que mostram que empresas parecem estar pisando no freio no que tange diversidade, equidade e inclusão. Como é que você enxerga, então, o papel da empresa em que você preside hoje nesse tema, em influenciar isso positivamente? Como é que você vê esse cenário de certa forma, isso tá meio que perdendo um pouco fôlego, ao que parece, né? Mas queria muito te ouvir também sobre o que vocês fazem a respeito disso. Bem, quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, isso está na essência do Sabin, né? Talvez pela empresa ser fundada por 2 mulheres, uma presidente mulher, tantas lideranças femininas, nós temos 77%, né, de mulheres no nosso quadro e 74% de liderança feminina. É uma característica do setor de saúde, tem muitas mulheres trabalhando no setor pela formação, pelas habilidades e tudo mais, mas mesmo nas empresas de saúde, quando você vai para a liderança, sobretudo alta liderança, a gente tem ali indicadores de 25%, 30% de liderança feminina. E no Sabin, esse indicador ele acompanha, inclusive, na liderança também. O que nós fazemos, e que eu digo muito antes, né, muito antes de comitês, de programas de diversidade, de se falar em ESG, de se falar em diversidade e inclusão, foi de ter um modelo de gestão, como eu já disse aqui, um modelo de gestão humanizado que valoriza as pessoas na sua essência, da forma como são, que tem um modelo de gestão participativo, que quer ouvir, né, os nossos colaboradores, quer que eles participem da construção das nossas estratégias. E com relações que eu já citei aqui, né? Com relações de confiança, com relações de transparência, de confiança e de respeito. E quando a gente fala de uma relação de confiança e respeito e de um modelo de gestão onde você desenvolve pessoas, capacita e desenvolve pessoas, naturalmente a inclusão, a diversidade e a inclusão, ela vai acontecer dentro da empresa. Então, a gente já tinha na empresa, né, sempre muitas mulheres trabalhando e dando as mesmas oportunidades para todos que chegavam na empresa. Seja naqueles que estão almejando algum cargo de liderança, algum projeto novo, de construir a trilha para esses profissionais. Eu sou um caso desses, né? Como eu disse, eu entrei como trainee e eu fui tendo todas as oportunidades ao longo da minha carreira de me especializar, de buscar conhecimentos que eu não tinha, de me preparar para galgar, né, posições maiores. Às vezes as pessoas perguntam, você assumiu a presidência do Sabin, as fundadoras te escolheram, o conselho te escolheu porque você era mulher? Claro que não. Me escolheram porque eu era uma profissional e uma que estava, né, preparada e que tinha competência e potencial, né, para assumir. Imagina que elas iam me escolher para assumir a direção do negócio delas, né, do patrimônio delas, porque eu sou mulher, né? Mas eu estava, sim, né, preparada naquele momento, assim como tínhamos outras pessoas, né, também com potencial para isso.
Então, o que nós sempre fizemos no SEIB foi investir na capacitação, desenvolvimento e com esse olhar das mesmas oportunidades. Temos muitas pessoas negras dentro da empresa, em posições de liderança, e de nunca excluir. No caso da mulher, o grande dilema que a mulher vive é a maternidade, conciliar a maternidade com o momento profissional, com o momento de carreira. Mas se eu for ter filho, eu vou perder a oportunidade de uma promoção, de participar de um projeto novo. E eu digo que talvez isso seja muito forte no SEIB, A doutora Janete e a doutora Sandra, cada uma tem 3 filhos, e a gente viu elas a vida toda trabalhando, conduzindo o SEIB, cuidando dos filhos, cuidando da família, assim como eu, outras diretoras, que eu acho que e que elas eram um exemplo vivo e falavam muito isso pra gente. A mulher não tem problema algum. Claro que administrar a licença maternidade, a gente tem que ter esse olhar para a gestão e estar acompanhando. Mas a mulher, depois que ela tem filho, você tem uma profissional muito mais engajada, com outros propósitos e muito mais motivação. Então, é olhar por esse prisma e não para que, mas a mulher vai engravidar, aí tem a licença maternidade, aí depois ela vai ter que se ausentar do trabalho. Não, na realidade, mulheres e homens se complementam e a riqueza da diversidade dentro da empresa está aí, em você ter ali pessoas com personalidades, vivências, experiências diferentes, dentro do mesmo ambiente. Isso traz uma riqueza para a organização, pessoas com vivências diferentes e que representam a população do Brasil, que representam os nossos clientes, os nossos Sim. consumidores. Então eu falo muito isso, assim, de que a gente olha para a diversidade e inclusão não só pela responsabilidade social, sim, de novo, com toda a questão do respeito pelas pessoas e das mesmas oportunidades, mas também como um diferencial competitivo, de que se eu tenho ali no meu grupo de colaboradores pessoas diversas, eu vou ter ambientes com muito mais criatividade, vou fomentar muito mais a inovação. A gente fala tanto de inovação, investimento em tecnologia, investimento nos squads, montar os ambientes, para se criar produtos novos e pensar em novas estratégias. Se a gente tem um grupo de pessoas e lideranças, diverso, eu já tenho ali um ambiente onde a inovação está sendo fomentada. Então eu falo, no final, isso traz sim maior competitividade para o negócio. O que a gente tem visto acontecer, e muitas empresas recuando nos seus programas, eu digo assim, a reflexão que eu faço, e é uma reflexão também muito pessoal minha, estavam fazendo e olhando para a diversidade e inclusão de fato como um compromisso da empresa com a sociedade. Por quê? Porque se eu tenho uma sociedade menos desigual, eu vou gerar muito mais crescimento da economia, eu vou trazer muito mais dignidade para as pessoas. Isso faz bem para o país, isso faz bem para a sociedade, fortalece a sociedade e o país. Se a sociedade estiver melhor, o país estiver melhor, o meu negócio vai estar melhor também. Com certeza. Agora, é resultado de curto prazo? Não é resultado de curto prazo. Resultado de olhar a médio e longo prazo. Mas nós entendemos no SEIB que esse é um compromisso nosso com a sociedade, e claro que a gente continua atuando. Muito bom, Lídia. Tanto para se falar e tão pouco tempo que nós temos. Então, vou puxar aqui alguns temas antes da gente seguir para a nossa conclusão. Mas uma das questões que foram levantadas, inclusive eu estou com uma lista aqui, dos prêmios e reconhecimentos do Grupo SEIB, que são uma lista bem considerável, inclusive, Temos prêmio, em primeiro lugar, Anshan, prêmio Eco 2023, prêmio Ser Humano Brasília 2023, GPTW Centro-Oeste, Minas Gerais, GPTW Saúde, Reclame Aqui 2023, muitos prêmios super relevantes, super interessantes. E o que você, olhando para essa vitrine de troféus que vocês têm, o que isso significa para você, para sua equipe? Como é que vocês enxergam, então, todo esse reconhecimento visto por outras organizações para o Grupo SEIB? Bom, para nós é muito claro que a validação
né, do nosso trabalho, das nossas entregas para os nossos clientes e do nosso modelo de gestão. Um modelo de gestão que, como eu já citei aqui, olha para a humanização, olha para o equilíbrio entre os objetivos estratégicos, lucro da empresa equilibrado com o bem-estar, sonhos, necessidades das pessoas, né, que é isso que nós somos, uma empresa que tem uma cultura organizacional muito forte, que valoriza, ancorada em tecnologia, obviamente, né, tecnologia, transformação digital, mas uma empresa que valoriza muito a comunicação informal, que valoriza a proximidade, o acolhimento, a humanização, né, o olho no olho, e que o cliente valoriza muito isso. Então, nós também somos reconhecidos como uma empresa que tem a sua marca registrada no atendimento humanizado. Quando as pessoas buscam saúde, a gente fala isso, as pessoas vêm e deixam com a gente aquilo que tem de mais sagrado, que é a sua saúde. Sim. Então, o que elas querem ali, de novo, é buscar um local, profissionais, onde que elas confiem e que elas se sintam cuidadas, acolhidas. Então, quando a gente olha para todas essas premiações, estamos aí há 20 anos consecutivos nos rankings de melhores empresas para trabalhar pela Great Place to Work, vários reconhecimentos na área de inovação, de sustentabilidade, mostrando que o nosso modelo de gestão privilegia, de fato, o nosso cliente, a entrega do melhor serviço para o nosso cliente, com confiança, com qualidade, com toda a tecnologia e inovação que a gente investe. E quem faz isso são as nossas pessoas, os nossos 7 mil colaboradores. É o que garante que eles, que eles entreguem isso com toda a nossa essência, é o alinhamento do propósito pessoal do profissional com o alinhamento, da organização. O nosso propósito é inspirar pessoas a cuidar de pessoas. E quando eu cuido, e nós falamos isso, quando eu cuido das nossas pessoas, elas cuidam do nosso negócio e dos nossos clientes. Então, para a gente, quando a gente olha todos esses prêmios e reconhecimento, é a validação de que o nosso modelo de gestão e de que o nosso trabalho está indo no caminho que nós queremos. Sensacional. Bom, antes da gente seguir aqui para o nosso final, para as recomendações, que eu vou pedir recomendações para você, Lídia, mas não é nada do outro mundo. A gente tem algumas questões para falar sobre legado. E aí, quando você olha para sua carreira, tudo que você fez, principalmente tudo que você construiu no Sabin, existe algum projeto, trabalho que você participou, que você liderou, que de alguma maneira tem a sua digital, e que você fala, quando você deita a cabeça no travesseiro, você fala, pô, eu realmente consegui fazer o mundo um lugar um pouquinho melhor a partir desse trabalho. Queria muito ouvir se você tem alguma coisa marcante assim que você lembra. Bom, quando eu penso nisso, eu penso sem dúvida alguma no nosso projeto de expansão geográfica e de crescimento, de levar o serviço do Sabin, isso tudo que eu falei de qualidade, atendimento humanizado, mas também de responsabilidade social, de inovação, dessa empresa que tem no seu DNA o cuidado, a ética, o respeito à vida, a responsabilidade socioambiental, de levar isso para regiões do Brasil, porque nós temos uma atuação não só nas grandes capitais, mas também em grandes regiões de interior. Nós temos uma grande atuação na região norte do país, na região nordeste. Na região norte nós estamos presente em quase todos os estados, região centro-oeste presente em quase todos os estados. E aí regiões de... por exemplo, somos o maior laboratório hoje, eu citei, de Manaus, no Amazonas, Boa Vista, em Roraima, Nordeste, estamos presentes na Bahia, não só na capital, mas também no interior da Bahia, no oeste da Bahia, São Paulo. A gente não está ainda na capital como Sabin, mas temos uma atuação grande no interior do estado. Então eu digo que é de levar acesso à medicina de qualidade para as diferentes regiões do país. Porque quando a gente fala de levar acesso, não é só filantropia, mas é também você conseguir colocar operações, e a gente tem operações de diferentes tamanhos nessas diferentes cidades e regiões do Brasil, mas com o mesmo nível de excelência de entrega de serviço. Então isso, para mim, é uma coisa que eu olho para trás e falo assim, esse é um legado que eu acho super bacana, de que é possível, com a mesma marca, a gente levar a excelência do serviço para as diferentes regiões do país. Além do que eu já falei da pandemia, que para mim também é uma marca, que eu acho que é a marca do meu legado de um líder de ser uma liderança, que não só estabelece metas, objetivos estratégicos, mas que constrói junto ao longo da jornada. E pensando em você como uma líder mulher que é conselheira até do programa Winning Women, que
tem essa conexão com o empreendedorismo feminino. Queria muito que você desse um conselho, então, para futuras líderes, principalmente mulheres. A gente está gravando aqui esse episódio no mês de março, um mês muito importante para nós na Fundação Dom Cabral, para fazer um reconhecimento, celebração justamente desse trabalho que mulheres fazem hoje, e sempre fizeram, mas que estão sempre agora, estão muito mais presentes e ganhando mais espaço ainda. É pouco, mas precisa ganhar mais. A gente quer igualdade justamente nisso também. Que conselho que você daria, então, para as futuras líderes que estão começando carreira, estão querendo seguir justamente esses passos que você está seguindo, visto o mundo trazendo muitas intempéries e desafios, principalmente para mulheres? Eu acho que os desafios, eles seguirão aí, né, surgindo e acontecendo, mas eu falo que é muito importante buscar exemplos, né, ter exemplos e conhecer, né, mulheres executivas, líderes, empreendedoras, aprender com as experiências delas. Então, o conselho que eu dou é sempre mire em outras lideranças femininas, como elas fizeram, como construíram suas carreiras. Os desafios não serão diferentes, todas, né, tiveram algum tipo de obstáculo em algum momento, mesmo que seja obstáculos diferentes. Eu digo que a minha geração, quando olhava para cima, tinha poucos exemplos de liderança feminina. A geração que vem depois de mim já terá um número muito maior, né, de lideranças femininas, de executivas, de empreendedoras. E eu digo que a geração do meu filho tem 17 anos, essa geração ela vem de fato eu acredito, para transformar, mudar, porque hoje é uma geração que já ouve falar sobre isso na escola, sobre isso nos ambientes familiares. Então, acho que o conselho que eu dou é sempre mire e busque exemplos e inspirações femininas. Isso faz toda a diferença. Crie uma rede de apoio, para você. E essa rede de apoio seja para te dar segurança e tranquilidade no ambiente familiar, com filhos, família, seja para ter mentoras, né, que te ajudem ali naquele momento, às vezes, das decisões solitárias da liderança, ou como empreendedora, como dona da sua empresa, fundadora da sua empresa. Crie essa rede de apoio, que tem dias que são muito bons, tem dias que são bons e tem dias que não são tão bons. E que nesses dias que não são tão bons, que apareçam desafios, obstáculos, que você não saiba o que fazer, que você tenha a quem buscar, com quem conversar, com quem trocar ideias. Eu digo sempre, tenho falado muito com as mulheres, assim, é muito importante o autoconhecimento. A gente se autoconhecer e saber o que é aquilo que nos motiva, que nos dá gás, que nos brilha os olhos, que nos faz continuar. Quais são aqueles gatilhos? Onde que está aquilo que nos entristece, às vezes nos enfraquece, para a gente estar atento, né? A não colocar o holofote, gastar toda a energia nesses pontos, mas de estar sempre encontrando aquilo que me motiva, aquilo que me traz alegria, aquilo que me descansa, também que momentos, às vezes, de estresse, de cansaço, a gente também tenha pausas para descansar, para respirar, para refletir e seguir em frente. E autoconhecimento para isso é fundamental. E autoestima, né? Que eu digo que muitas vezes as mulheres têm tudo, as mulheres têm conhecimento, estão preparadas, né, capacitadas, tanto quanto homens, mas falta aquela autoestima de falar assim, eu consigo, eu sou capaz. Então que tenham sempre, e isso é disciplina, né, de todo dia a gente tá olhando e lembrando, né, o desafio é grande, mas eu tenho coragem e eu vou seguir em frente. Tenho coragem para seguir em frente, que independente dos obstáculos, há muita oportunidade aí para as mulheres, muita oportunidade de atuação e de inspirar também outras mulheres. Sensacional, Lídia. E para a gente finalizar a nossa conversa, que foi muito interessante, foi muito boa, o que você recomenda para a gente de livros, de filmes, conteúdos que você acha interessante de recomendar? Bom, eu leio muitos livros de diferentes gêneros e li um recente que é um livro antigo, né, A Mentalidade do Fundador. Estou relendo ele e achei muito bacana porque a gente olha para conceitos, né, exatamente de empreendedorismo, do quanto é importante a disciplina e trazer. Então, para mim é um livro que me trouxe reflexões novas, apesar de ser um livro ainda antigo. E séries, né? Eu assisto muita série, e uma que eu assisti recentemente tem um vínculo também, né, com saúde, que é o Império da Dor, que eu acho que vale a reflexão, né, como empreendedorismo e como negócio, né, do quanto os negócios são importantes, mas a importância da liderança
humanizada, ética, né, com valores, com integridade, também são muito relevantes. Muito bom. Lídia Abdala, presidente executiva do Grupo Sabin, muito obrigado por estar aqui. Você gostou de estar aqui, inclusive? Gostei muito, agradeço o convite, a oportunidade. Espero que essa nossa conversa inspire outros profissionais, líderes, pessoas, e muito obrigada por me receber e pela oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço, uma honra poder falar contigo. E obrigado a você também que nos assistiu até esse momento. Muito obrigado por poder aprender junto comigo aqui com a Lídia. Não deixe de acessar o site do CEO's Legacy para conhecer o trabalho do CEO's Legacy. Não deixe de acessar também o Seja Relevante. Você vai encontrar conteúdos relacionados a essa conversa que eu tive com a Lídia, que não estão aqui gravados nesse momento. Então acesse lá o Seja Relevante. E fica aqui o meu abraço a você que nos assistiu. A gente se vê e ouve na próxima semana. Aliás, no próximo mês, Fundação Dom Cabral para ser relevante. Tchau, tchau. Olá, eu sou o Tomás Castilho, apresentador do FDC Legacy Talks, uma iniciativa do CEO's Legacy composta por líderes empresariais e capitaneada pela Fundação Dom Cabral para a construção de ações relevantes e sustentáveis para a sociedade, empresas e meio ambiente. O FDC Legacy Talks é uma parceria com o Futurum Group, gestora de capitais e hub de inovação de atuação global que conta com estrutura de ponta para empresas, investidores e empreendedores.